Você já esteve na presença de Deus e mesmo assim percebeu que nunca tinha realmente entendido quem Ele é? Isaías estava no templo. Ele não era um homem distante da fé. Não era alguém perdido nas ruas de Jerusalém. Era sacerdote. Conhecia a lei, sabia os rituais, sabia as palavras certas. Aos olhos do povo, era um homem espiritual. Talvez aos próprios olhos também fosse. Mas houve um dia em que tudo mudou. Um único dia. Um único momento diante da santidade de Deus foi suficiente para desmontar toda a segurança que ele construíra ao longo da vida. Jerusalém vivia dias de instabilidade. O rei Uzias havia morrido. O povo estava inquieto. A nação parecia à beira do colapso. Quando líderes caem, o medo se espalha. Quando estruturas balançam, os corações revelam o que realmente sustentam. Isaías entrou no templo provavelmente como tantas outras vezes. Talvez para orar, talvez para buscar direção, talvez apenas para cumprir mais uma rotina religiosa. Mas naquele dia, a rotina seria interrompida por algo que ele jamais poderia controlar. Porque há momentos em que Deus decide revelar não apenas sua glória, mas também a verdade sobre quem somos. De repente, o ambiente deixou de ser comum. O templo, que antes parecia familiar, tornou-se pequeno demais para conter o que estava acontecendo. Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A glória enchia o lugar. Serafins proclamavam: Santo, Santo, Santo. Não era apenas uma visão impressionante. Era uma revelação esmagadora. A santidade de Deus não era um conceito teológico. Era uma realidade viva, intensa, impossível de ignorar. E foi ali que algo quebrou dentro dele. O curioso é que Isaías não começou a comparar Deus com o povo. Ele não apontou o dedo para Jerusalém. Ele não denunciou a corrupção ao redor. A primeira reação dele foi olhar para dentro. Ai de mim! Não foi um discurso, foi um grito. Um grito que nasce quando a luz divina expõe aquilo que estava escondido até de nós mesmos. Talvez você já tenha sentido algo parecido. Talvez em um momento de oração, em uma palavra que te confrontou, em uma situação que revelou intenções do seu próprio coração. Porque quando a santidade de Deus se manifesta, ela não apenas consola, ela confronta. Ela ilumina áreas que preferíamos manter na sombra. Ela mostra que não basta estar perto do templo. É preciso ter o coração alinhado com o trono. Isaías percebeu que era um homem de lábios impuros. Ele, o sacerdote. Ele, o homem da palavra. Ele, o líder espiritual. Em segundos, toda a autoconfiança espiritual se dissolveu. Não restou reputação, não restou posição, restou apenas consciência. Consciência de pecado, consciência de fragilidade, consciência de que a presença de Deus não é algo que se suporta com orgulho. E aqui está algo que poucos falam. O verdadeiro despertar espiritual começa com desconforto. Antes do chamado, vem o confronto. Antes da missão, vem a purificação. Antes de dizer, eis-me aqui, é preciso ter coragem de dizer, ai de mim. Mas o que aconteceu naquele templo não terminou no grito de desespero, porque quando Deus revela, Ele não faz isso para destruir. Ele faz para transformar. E o que estava prestes a acontecer com Isaías não apenas mudaria sua vida, mudaria a forma como entendemos santidade, chamado e redenção até hoje. E é exatamente nesse ponto que a história começa a se aprofundar. E talvez, enquanto você ouve essa história, algo dentro de você também esteja sendo tocado. Talvez você já tenha vivido um momento em que percebeu que sua fé precisava ir além da rotina. Talvez você já tenha sentido aquele peso no coração, não de condenação, mas de consciência. Aquele instante em que Deus parece aproximar a luz
e tudo o que estava escondido fica visível. Se isso já aconteceu com você, eu quero te pedir algo muito simples, mas muito sincero. Deixe seu like agora. Não apenas como apoio ao vídeo, mas como um sinal de que essa mensagem está alcançando o seu coração. Cada curtida ajuda essa palavra a chegar a mais pessoas que talvez estejam precisando exatamente desse confronto que transforma, dessa presença que purifica. E eu também quero te ouvir. Comente aqui embaixo. Você já teve um dia de Isaías? Já houve um momento em que você percebeu que precisava mudar, que precisava se aproximar mais de Deus, que precisava deixar algo para trás? Escreva algo como: eu já senti isso, ou Senhor, purifica meu coração. Seu comentário pode se tornar a oração de alguém que está lendo em silêncio. Aqui nós não estamos apenas contando histórias bíblicas, estamos mergulhando nelas, estamos buscando entender o que Deus quer falar com a nossa geração, através de personagens como Isaías. E se você deseja crescer na fé, sair de uma espiritualidade superficial e viver algo mais profundo, considere se inscrever no canal agora. Ao se inscrever, você não está apenas acompanhando vídeos, você está entrando em uma jornada de transformação, de maturidade espiritual e de redescoberta da palavra. Porque há algo poderoso quando pessoas se unem em torno da verdade, quando comentários se transformam em testemunhos, quando uma simples mensagem desperta alguém que estava espiritualmente adormecido. E o que Isaías viveu naquele templo foi exatamente isso, um despertar. Mas o que aconteceu logo depois do seu grito de desespero é ainda mais impactante. Porque Deus não respondeu com rejeição, não respondeu com condenação. Ele respondeu com algo que ninguém esperava, algo que envolve fogo, dor e purificação. E é nesse momento que a história deixa de ser apenas um confronto e se torna uma transformação profunda. Naquele instante em que Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, algo dentro dele foi arrancado. Não foi apenas admiração, não foi apenas temor, foi revelação. E revelação dói, porque quando a santidade de Deus se manifesta, ela não ilumina apenas o céu. Ela ilumina o coração humano. Isaías era sacerdote. Isso significa que ele não era um homem distante da fé. Ele conhecia os textos sagrados, conhecia as promessas, conhecia a história do povo de Israel. Ele havia ouvido desde pequeno sobre a glória que enchia o templo nos dias de Salomão. Ele sabia sobre o Deus dos exércitos, sabia falar sobre justiça, arrependimento e fidelidade. Mas saber sobre Deus não é o mesmo que ser confrontado pela presença de Deus. Talvez seja aqui que a história começa a tocar em nós. É possível viver dentro de uma rotina espiritual e ainda não ter sido verdadeiramente quebrado pela santidade divina. É possível frequentar o templo, participar dos rituais, conhecer versículos e ainda assim não enxergar as próprias áreas ocultas. Isaías provavelmente acreditava que estava bem. Afinal, ele não era um idólatra declarado, não era um corrupto escancarado, não era um líder perverso. Era um homem de Deus, um homem da palavra, um homem respeitado. Mas quando os serafins proclamaram Santo, 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 o padrão mudou. De repente, o critério não era mais comparação com os outros. Não era mais medir-se pelo comportamento do povo. A medida passou a ser a santidade absoluta de Deus. E diante dessa santidade, toda a autoconfiança espiritual desmorona. A luz divina não deixa espaço para máscaras, não permite justificativas, não aceita reputação como escudo. Isaías não disse, ai do povo, ele disse, ai de mim. Esse detalhe é profundo demais para ignorarmos. O verdadeiro despertar espiritual começa quando paramos de olhar para fora e começamos a olhar para dentro,
Quando a presença de Deus revela que o problema não está apenas na sociedade, na liderança, na geração, mas também em nós. Isaías percebeu que seus lábios eram impuros, e isso é simbólico. Lábios representam palavras, palavras representam intenção, representam coração. Ele percebeu que, mesmo sendo sacerdote, ainda carregava imperfeição. Você consegue imaginar o choque interno daquele momento? Ele estava diante do trono, diante da glória, diante da majestade, e ao mesmo tempo, consciente de sua própria fragilidade. Ele não se sentiu digno, ele não se sentiu preparado, ele se sentiu exposto, como se cada pensamento oculto estivesse agora visível, como se cada motivação fosse examinada. A santidade de Deus não é apenas bela, ela é confrontadora. E talvez seja por isso que muitas pessoas evitam profundidade espiritual. Porque profundidade exige honestidade, exige arrependimento, exige admitir que ainda há áreas que precisam de purificação. Isaías disse: "Estou perdido." Essa frase carrega peso. Ele não estava falando de perder posição social. Ele estava falando de perder-se diante da presença divina. Ele sabia que nenhum homem impuro poderia permanecer diante de um Deus absolutamente santo. A consciência do pecado não foi superficial, foi esmagadora. E aqui existe algo que muda completamente nossa compreensão de avivamento. Avivamento não começa com celebração, começa com quebrantamento, não começa com euforia, começa com arrependimento, antes de qualquer chamado, antes de qualquer missão. Antes de qualquer profecia registrada que atravessaria séculos, houve um momento de confronto pessoal. Talvez você esteja ouvindo essa história e pensando em áreas da sua própria vida. Talvez esteja lembrando de momentos em que Deus te mostrou algo que precisava mudar. Talvez esteja percebendo que fé madura não é apenas emoção, é transformação. É permitir que a luz divina revele aquilo que precisa ser tratado. Isaías poderia ter resistido, poderia ter racionalizado, poderia ter dito que estava sendo duro demais consigo mesmo, mas ele não fez isso. Ele se rendeu à verdade revelada, ele aceitou a consciência do pecado, ele reconheceu sua condição, e isso é raro. Porque é mais fácil falar sobre santidade do que permitir que ela nos toque. Enquanto os serafins proclamavam a glória de Deus, Isaías estava ali, pequeno, vulnerável, consciente. O contraste era gigantesco, trono alto e sublime, criaturas celestiais proclamando louvor, fumaça enchendo o templo, e um homem tremendo dizendo: "Ai de mim!" Esse é o ponto de ruptura. O momento exato em que a religiosidade superficial se transforma em fé profunda. Mas o que acontece quando alguém reconhece seu pecado diante de Deus? O que acontece quando a consciência é despertada? A santidade expõe. Mas será que ela também restaura? Será que o Deus que revela é o mesmo Deus que purifica? Porque naquele templo, naquele mesmo lugar onde Isaías se sentiu perdido, algo começou a se mover. E o que estava prestes a acontecer não seria apenas simbólico, seria transformador, doloroso e libertador ao mesmo tempo. Se essa parte da história já falou com você, escreva nos comentários uma palavra que represente esse momento: quebrantamento, santidade ou simplesmente ai de mim. Às vezes, declarar isso já é o início de um novo ciclo espiritual. Quando Isaías disse, "Ai de mim", ele acreditava que aquele seria o fim. Porque na lógica humana, santidade revela culpa, e culpa exige condenação. Era isso que ele conhecia. Era isso que qualquer homem do seu tempo esperaria. Diante da glória absoluta de Deus, o natural seria a destruição do impuro. Mas o que aconteceu a seguir quebrou completamente essa expectativa. Enquanto Isaías ainda tremia,
enquanto a consciência do pecado ainda queimava em sua alma, algo se moveu no ambiente espiritual. Um dos serafins, aquelas criaturas que proclamavam a santidade de Deus, deixou sua posição de adoração e voou em direção ao altar. Isso já é impressionante. O mesmo ser que estava diante da glória eterna agora se aproximava de um homem quebrantado. E ele não veio com julgamento, veio com fogo. O serafim tomou uma brasa viva do altar. Uma brasa incandescente. Não era algo simbólico e distante. Era real, era quente, era intenso. E então ele se aproximou de Isaías. Imagine esse momento. O profeta ainda no chão, consciente de sua impureza, esperando talvez o juízo. E vê aquela brasa sendo trazida em sua direção. Não era um toque suave. Não era uma palavra apenas. Era fogo. E o fogo tocou exatamente onde ele reconheceu o pecado, nos lábios. Isso não é coincidência. Deus não trata superficialmente aquilo que confessamos. Isaías disse que seus lábios eram impuros. Deus respondeu tocando seus lábios. Existe uma precisão divina na purificação. Não é genérica, não é aleatória, é direta, é pessoal. Mas perceba algo profundo. Antes do chamado, houve purificação. Antes da missão, houve tratamento. Antes da voz profética ecoar para a nação, o coração do profeta foi tratado no altar. O fogo arde, purificação dói. Mudança exige renúncia, e talvez seja por isso que muitas pessoas querem propósito, mas evitam o altar. Querem unção, mas não querem o fogo. Querem missão, mas não querem o confronto. Isaías sentiu a dor. Não há como tocar brasa viva sem sentir, mas junto com a dor veio a declaração que mudou tudo. A tua culpa foi removida e o teu pecado foi perdoado. Essa frase é poderosa demais. Não foi Isaías quem se purificou. Não foi esforço próprio. Não foi mérito religioso. Foi intervenção divina, foi graça, foi misericórdia. O mesmo Deus, cuja santidade revelou o pecado, agora providenciava o perdão. A santidade que expõe também restaura. Isso muda completamente a nossa visão de Deus. Muitos enxergam Deus apenas como juiz severo, outros apenas como amor permissivo. Mas naquele templo, Isaías viu algo equilibrado e perfeito. Um Deus santo que não ignora o pecado, e um Deus misericordioso que oferece purificação. A brasa veio do altar, e o altar sempre aponta para sacrifício. Existe um custo na purificação. Existe algo queimando para que outro seja restaurado. Isaías talvez não entendesse completamente naquele momento, mas aquela brasa era um prenúncio de algo muito maior que ainda seria revelado na história da redenção. Depois do toque, depois da dor, depois da declaração de perdão, algo mudou dentro dele. A culpa que o esmagava foi removida. O peso que o fazia dizer "estou perdido" foi substituído por leveza. Não porque ele se tornou perfeito, mas porque foi perdoado. E aqui está um ponto que fala diretamente com quem está ouvindo agora. Reconhecer o pecado não é o fim da jornada espiritual. É o começo da transformação. O quebrantamento não é derrota, é preparação. Isaías entrou no templo como sacerdote, saiu como homem, marcado pela presença de Deus. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo nesse cenário, porque logo após a purificação, uma voz ecoa novamente no templo. Não uma voz de condenação, não uma voz de julgamento, uma pergunta. Quem enviarei e quem há de ir por nós? Percebe a sequência? Revelação, quebrantamento, purificação, chamado. O chamado não veio antes do fogo. O envio não veio antes do altar. O propósito não veio antes da transformação. E agora, Isaías não estava mais dizendo, ai de mim. Algo dentro dele havia sido ajustado. Algo havia sido alinhado. A culpa removida abriu espaço para a coragem. O perdão gerou disposição. A santidade não o afastou, o preparou.
Mas responder "eis-me aqui" parecia simples naquele momento. O que Isaías ainda não sabia era o peso real dessa resposta. Ele não imaginava que dizer "envia-me" significaria rejeição, sofrimento e lágrimas. Ele não sabia que sua própria mensagem seria ignorada por muitos. Ele ainda não tinha noção de que o mesmo Deus que o purificou agora o enviaria para confrontar uma nação inteira. E talvez a pergunta que começa a ecoar agora seja esta: você quer apenas sentir a presença? Ou está disposto a carregar a missão? Porque o altar sempre precede o envio. E a pergunta que ecoou naquele templo ainda ecoa hoje. Mas o que levou Isaías, um homem que minutos antes se sentia perdido, a ter coragem de se levantar e se oferecer voluntariamente? A pergunta ecoou no templo como um chamado que atravessa gerações. Quem enviarei? E quem há de ir por nós? Não foi uma ordem direta, não foi uma imposição. Foi uma pergunta, e perguntas revelam o coração de quem responde. Isaías poderia ter permanecido em silêncio, poderia ter pensado nas consequências, poderia ter calculado riscos. Afinal, poucos minutos antes ele estava se sentindo perdido, esmagado pela consciência do próprio pecado. Mas agora algo havia mudado. O homem que se viu impuro havia sido purificado. O homem que se sentiu indigno havia sido perdoado. E quando a graça toca alguém de verdade, ela não gera comodismo, gera disposição. Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa frase parece simples quando lemos rapidamente, mas, naquele contexto, ela era ousada. Isaías não perguntou detalhes, não pediu garantias, não negociou condições. Ele não disse para onde, ou por quanto tempo, ou qual será o resultado. Ele simplesmente se ofereceu. Isso revela algo profundo sobre transformação espiritual. Quando alguém experimenta a santidade e a misericórdia de Deus no mesmo encontro, nasce uma coragem diferente. Não é autoconfiança, é confiança no Deus que purifica. Mas aqui existe uma quebra de expectativa que muitos não percebem. A resposta de Deus ao "eis-me aqui" não foi encorajadora nos moldes humanos. Deus não disse, você será aplaudido. Não disse, todos ouvirão sua mensagem. Não prometeu reconhecimento ou sucesso visível. Pelo contrário, a missão de Isaías seria pregar a um povo de coração endurecido. Falar, mas não ser ouvido. Alertar, mas ser ignorado. Confrontar, mas enfrentar rejeição. Deus já deixou claro que a maioria não compreenderia. Que os olhos veriam, mas não perceberiam. Que os ouvidos ouviriam, mas não entenderiam. Imagine ouvir isso logo após se voluntariar. Você já percebeu como muitas vezes romantizamos o chamado? Pensamos em propósito como algo sempre glorioso, admirado, celebrado. Mas o chamado verdadeiro muitas vezes envolve solidão, incompreensão e perseverança silenciosa. Isaías agora entendia que a experiência no templo não era apenas sobre ele. Era preparação para uma jornada longa e dolorosa. O fogo que purificou seus lábios, agora, o habilitava a falar verdades difíceis. E falar a verdade nem sempre gera aplausos. Existe algo profundamente humano nesse momento, porque todos nós gostamos da parte da purificação. Gostamos da sensação de perdão, da presença, da restauração. Mas quando o chamado inclui confronto, resistência e paciência diante da rejeição, o entusiasmo diminui. Isaías não retirou sua resposta. Ele não disse, espera, não era isso que eu imaginava. Ele permaneceu firme. E isso revela uma fé madura, não baseada em resultados imediatos, mas em obediência. Não sustentada por aprovação externa, mas pela convicção interna de que Deus falou. Talvez aqui esteja um ponto que toca diretamente quem está ouvindo. Você já sentiu Deus te chamar para algo que não parecia fácil?
Já percebeu que obedecer pode custar reputação, conforto ou aprovação? Isaías nos ensina que propósito não é sobre visibilidade, é sobre fidelidade. Ele sabia que seria difícil, sabia que falaria a uma geração resistente, sabia que pisaria em terrenos espiritualmente áridos, mas ele também sabia que havia sido tocado pelo altar. E quem foi tocado pelo fogo não consegue mais viver como antes. Existe uma diferença entre alguém que apenas acredita em Deus e alguém que foi confrontado pela santidade e purificado pela graça. O segundo tipo carrega uma marca invisível, uma convicção que sustenta mesmo quando não há aplausos. Mas algo ainda estava se formando na história, porque a missão de Isaías não seria apenas advertência. No meio do juízo, ele começaria a anunciar algo que ultrapassaria sua própria geração, algo que apontaria para um plano muito maior, um mistério que começava a se desenhar nas entrelinhas das profecias. Isaías pensava que estava apenas sendo enviado para falar à sua nação, mas, sem perceber completamente, estava começando a registrar palavras que atravessariam séculos. E é aqui que a narrativa começa a ganhar uma dimensão ainda mais profunda. Porque o homem que disse, "Eis-me aqui", estava prestes a receber revelações que fariam seu coração tremer novamente, não apenas por causa do pecado do povo, mas por causa de um plano divino que mudaria a história da humanidade. Se Isaías pensava que já tinha vivido o momento mais intenso de sua vida espiritual naquele templo, ele estava enganado. O "eis-me aqui" foi apenas o começo, porque quando alguém aceita o chamado de Deus, não recebe apenas uma missão, recebe também revelações que desafiam a própria compreensão humana. Os dias começaram a passar e Isaías, agora consciente de sua responsabilidade profética, caminhava pelas ruas de Jerusalém com um peso novo nos ombros. Ele via o povo vivendo suas rotinas, negociando no mercado, conversando sobre política, preocupando-se com guerras iminentes. Mas algo havia mudado dentro dele. Ele não conseguia mais olhar para a realidade da mesma forma. O pecado que antes parecia normal, agora gritava aos seus olhos. A idolatria sutil, a injustiça social, a religiosidade vazia. Ele via tudo com uma clareza dolorosa, e cada vez que abria a boca para falar, sentia o contraste entre a santidade que havia contemplado e a superficialidade espiritual ao seu redor. Mas então, em meio às mensagens de advertência, algo inesperado começou a acontecer. Durante uma madrugada de oração, enquanto buscava direção para continuar firme no chamado, Isaías teve uma nova visão. Não era apenas juízo, não era apenas confronto, era algo diferente. Algo que parecia grande demais para sua geração. Ele viu um cenário que não fazia sentido. Imediato, uma virgem conceberia e daria à luz um filho, Emanuel. Deus conosco. Pare por um momento e imagine o impacto dessa revelação. Naquele contexto histórico, isso era ilógico. Não havia categorias mentais para encaixar aquela informação. Isaías, o homem que havia acabado de perceber sua própria pecaminosidade, agora recebia a notícia de um nascimento impossível. A quebra de expectativa é profunda aqui. Primeiro, ele se vê pecador. Depois, é purificado. Em seguida, aceita uma missão difícil. E agora, recebe a revelação de um plano que transcende séculos. Isso nos ensina algo poderoso sobre o progresso da narrativa divina. Deus não revela tudo de uma vez. Ele conduz por etapas. Primeiro trata o coração. Depois, entrega a missão. E então, começa a revelar o plano maior. Isaías provavelmente não compreendia completamente o que estava escrevendo. Ele registrava palavras que ultrapassavam sua própria lógica. Emanuel, Deus conosco. Um menino que carregaria títulos impossíveis.
Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Como conciliar isso com o cenário de guerra e instabilidade que ele vivia? Essa tensão interna deve ter sido intensa, porque o mesmo Deus que anunciava juízo agora falava de redenção. O mesmo Deus que confrontava o pecado anunciava a esperança, e não uma esperança genérica, uma pessoa, um menino. É aqui que a narrativa começa a ganhar profundidade messiânica. Isaías não estava apenas pregando arrependimento para sua geração. Estava escrevendo sobre um futuro Salvador. O homem que percebeu ser pecador agora se tornava instrumento para anunciar a solução definitiva para o pecado. Percebe a conexão? O reconhecimento pessoal do pecado prepara o terreno para compreender a necessidade de um redentor. Se Isaías nunca tivesse dito "ai de mim", talvez não entendesse o peso do que significava Deus conosco. Porque somente quem entende sua condição reconhece o valor da salvação. E aqui algo começa a se formar como um fio invisível que liga tudo: o altar, a brasa, a purificação, o chamado, a profecia do Emanuel. Isaías estava começando a enxergar que a história não girava apenas em torno do fracasso humano, mas do plano soberano de Deus. E esse plano não era improvisado. Era detalhado, era preciso, era eterno. Mas quanto mais ele anunciava essas palavras, mais resistência surgia. Alguns zombavam, outros desacreditavam. Como pode uma virgem conceber? Como um menino pode carregar o governo sobre os ombros? Onde está o exército? Onde está a força? O povo queria soluções políticas. Deus estava anunciando redenção espiritual. Essa tensão entre expectativa humana e plano divino atravessa gerações. Queremos respostas imediatas. Deus constrói histórias eternas. Isaías sentia o peso de anunciar algo que poucos compreendiam, e ainda assim continuava escrevendo, continuava falando, continuava crendo. Mas o que ele ainda não sabia era que as revelações ficariam ainda mais intensas. Por quê? Se a profecia do nascimento já era surpreendente, o que viria a seguir abalaria completamente sua estrutura emocional. O mesmo menino, anunciado como Príncipe da Paz, começaria a aparecer nas visões de Isaías de uma forma inesperada, não apenas gloriosa, mas sofredora. E foi nesse ponto que o profeta, que já havia tremido diante da santidade, começaria a tremer novamente diante do mistério do sofrimento redentor. Se a visão do nascimento já havia desafiado a lógica de Isaías, o que veio depois abalou suas emoções de uma forma ainda mais profunda, porque aos poucos as imagens começaram a mudar. O menino anunciado como Emanuel, o Príncipe da Paz, não aparecia apenas envolto em luz e esperança. Ele surgia em cenários que Isaías jamais teria imaginado. Numa madrugada silenciosa, enquanto Jerusalém dormia sob o peso das próprias tensões políticas, Isaías foi tomado por uma nova revelação. Não era um trono glorioso, não era um exército celestial. Era um homem, um servo. Ele não parecia poderoso aos olhos humanos. Não carregava sinais externos de realeza, não impunha medo, pelo contrário, sua aparência era simples, seu semblante carregava algo diferente: dor. Isaías começou a perceber que aquele menino prometido também seria um homem de dores, desprezado, rejeitado, alguém de quem as pessoas esconderiam o rosto. Isso não encaixava na expectativa popular de um libertador. Não era assim que um Salvador deveria parecer. Aqui, a quebra de expectativa se torna quase chocante. O mesmo Deus que havia revelado santidade no templo, agora mostrava vulnerabilidade em forma humana. O mesmo plano que anunciava redenção incluía sofrimento. Isaías começou a entender que a solução para o pecado não viria apenas com palavras ou autoridade política, mas com entrega. Ele viu cenas difíceis de suportar. O servo sendo ferido, açoitado,
humilhado, não reagia, não se defendia. Era como um cordeiro levado ao matadouro. A imagem era intensa demais. Isaías não estava apenas registrando poesia profética. Ele estava vendo dor real. Imagine o conflito interno do profeta. Ele já havia sentido a dor do próprio pecado, já havia experimentado o fogo purificador. Agora via alguém carregando dores que não eram suas. E então veio a revelação que muda tudo. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Isaías provavelmente não compreendia todos os detalhes históricos do que estava vendo, mas entendeu o princípio espiritual. O sofrimento daquele servo não era aleatório, era substitutivo. Ele carregava algo que pertencia a outros. Aqui, a narrativa atinge um nível ainda mais profundo de conexão espiritual. O homem que disse, ai de mim, agora via alguém dizendo, sem palavras, eu assumo. Isso é poderoso demais. A consciência do pecado gera desespero, mas a visão do sacrifício gera esperança. Isaías percebeu que a santidade de Deus não anulava a humanidade caída. Ela providenciava redenção através de alguém disposto a pagar o preço. Talvez, nesse momento, o profeta tenha lembrado da brasa tocando seus lábios. A purificação dele veio de um altar. Agora, ele via que o altar definitivo envolveria sofrimento muito maior. Ele começou a escrever com mãos trêmulas. Cada frase parecia atravessar seu próprio coração. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Paz através de castigo. Vida através de morte. Cura através de feridas. Esses paradoxos devem ter deixado Isaías atordoado, porque Deus estava revelando algo que transcende lógica humana. A vitória não viria pelo domínio militar, mas pelo sacrifício voluntário. E aqui algo essencial se forma para quem está ouvindo agora. Entender o próprio pecado nos prepara para valorizar o sacrifício. Se Isaías nunca tivesse se sentido perdido, talvez não entendesse o peso de alguém morrer no lugar do perdido. Mas a visão ainda não tinha terminado. O servo não apenas sofria, ele parecia morrer. E ali, na imagem mais dolorosa, Isaías provavelmente pensou que aquilo era o fim da história. Um homem justo, esmagado pela injustiça humana, um inocente carregando culpa alheia. Só que Deus ainda não havia terminado de revelar o plano. Porque, no meio da cena mais sombria, um detalhe começou a surgir. Algo que contrariava toda a expectativa histórica. Algo que ultrapassava a própria experiência humana. A história não acabava na morte. E quando Isaías começou a perceber isso, seu entendimento sobre redenção atingiu um novo nível. Isaías pensou que já tinha visto o limite da revelação. A dor do servo, o sofrimento substitutivo, o silêncio diante da injustiça. Aquilo já era pesado demais para qualquer coração humano suportar. Mas o que começou a se formar a seguir não apenas surpreendeu, desafiou tudo o que ele sabia sobre vida e morte. Enquanto registrava as palavras sobre o servo sendo traspassado, moído e humilhado, uma nova imagem começou a emergir. Não era uma repetição da dor. Era algo diferente, uma luz. Primeiro parecia sutil, quase imperceptível. Como se surgisse depois de uma noite longa demais. Isaías viu o mesmo servo, aquele que havia sido esmagado, agora de pé, vivo. As marcas ainda estavam ali, mas havia vida, havia força, havia algo que transcendia o sofrimento. Depois da angústia de sua alma, ele verá a luz. Isaías provavelmente parou ao escrever isso, porque aquilo não fazia sentido dentro da lógica humana. Como alguém pode morrer e depois ver luz? Como alguém esmagado pode prolongar seus dias? Aqui, a narrativa alcança um ponto revolucionário. A redenção não
termina na dor. A santidade de Deus não culmina apenas em julgamento ou sacrifício. Há algo além, a vitória. Isaías começou a entender que o plano divino não era apenas resolver o problema do pecado através do sofrimento, mas derrotar o poder final que o pecado produzia, a morte. Esse detalhe muda completamente a percepção da história. Se o servo apenas morresse, seria trágico, seria comovente, seria inspirador até certo ponto. Mas ao ver vida após a morte, Isaías percebeu que estava testemunhando algo impossível aos olhos humanos: ressurreição. Mesmo que ele não tivesse essa palavra em seu vocabulário, como entendemos hoje, ele estava descrevendo exatamente isso. Um justo que sofre, morre, mas não permanece na morte. Um servo que entrega sua vida, mas vê o fruto do seu sacrifício. O homem que disse, ai de mim, agora entendia que sua purificação apontava para algo muito maior. A brasa que tocou seus lábios era um sinal temporário. O sofrimento do servo seria o ato definitivo. E aqui a conexão espiritual se aprofunda ainda mais. Isaías percebeu que o problema do pecado não poderia ser resolvido apenas com arrependimento humano. Era necessário intervenção divina. Era necessário que Deus não apenas revelasse santidade, mas entrasse na história. O Deus que ele viu no trono alto e sublime agora aparecia na visão como servo sofredor e vencedor. Isso é desconcertante. O Deus transcendente também seria o Deus presente. Emanuel, Deus conosco. Não apenas no nascimento milagroso, mas no sofrimento na cruz invisível à época de Isaías e na vitória sobre a morte. Talvez nesse momento o profeta tenha começado a enxergar a coerência divina em tudo o que viveu. O pecado revelado no templo, o fogo purificador, o chamado difícil, a profecia do nascimento, o sofrimento substitutivo, a vida após a morte. Não eram histórias soltas, era um único plano. E isso gera algo dentro de nós também. Porque quando percebemos que a santidade não é apenas exigência, mas também provisão, que o confronto não é apenas exposição, mas convite à transformação, que a dor não é apenas sofrimento, mas caminho para a redenção. Algo muda na forma como enxergamos Deus. Isaías estava começando a compreender que o dia em que percebeu ser pecador não foi o dia da condenação, foi o dia da revelação de um plano eterno. Mas ainda havia uma pergunta que ecoava silenciosamente. Se tudo isso é verdade, se o servo realmente venceria a morte, o que isso significaria para o povo que o rejeitaria? O que isso significaria para cada geração futura? Porque não basta a profecia existir, ela precisa ser compreendida, precisa ser recebida, e é aqui que a história começa a sair do templo, sair das visões e começar a bater à porta de cada coração. Quando Isaías começou a conectar todas as visões, a santidade no trono, o fogo do altar, o servo sofredor, a luz após a morte, algo dentro dele se reorganizou. O dia em que percebeu que era pecador não foi apenas um momento pessoal de um quebrantamento. Foi o ponto de partida para entender a dimensão da graça. Ele não era apenas um homem impuro que precisava de purificação. Ele era parte de uma humanidade inteira que precisava de redenção. E isso muda completamente o peso da história. Porque agora Isaías não via mais apenas a corrupção da sua geração. Ele via um padrão humano que atravessa séculos. Orgulho, religiosidade vazia, injustiça, autossuficiência espiritual. O mesmo coração endurecido que rejeitaria sua mensagem era o coração que precisaria do servo. Aqui, a narrativa se torna profundamente confrontadora. Isaías entendeu que o problema nunca foi apenas político, nunca foi apenas cultural, nunca foi apenas circunstancial. O problema era interno, era espiritual, era pecado. E talvez seja por isso que a revelação do servo é tão central.
Porque Deus não estava enviando apenas um conselheiro moral, não estava levantando apenas um líder reformador, estava preparando um redentor. O homem que disse, ai de mim, agora, sabia que cada pessoa, em algum momento, precisa dizer isso também. Essa é a parte que toca diretamente quem está assistindo. Porque é fácil admirar a história de Isaías como algo distante. É fácil dizer que aquele povo era rebelde, que aquela geração era dura de coração. Mas a pergunta que começa a ecoar aqui é mais pessoal. Quando foi a última vez que você se viu à luz da santidade de Deus? Isaías percebeu que seu maior problema não era externo, era interno. E o mesmo vale para qualquer ser humano. Ele começou a pregar com uma intensidade diferente. Não era apenas denúncia, era convite. Não era apenas juízo, era chamado ao arrependimento. Porque ele sabia que o mesmo Deus que o purificou estava disposto a purificar outros. Mas a resistência continuava. Muitos ouviam, mas não compreendiam. Muitos viam sinais, mas não percebiam o significado. E isso provavelmente quebrava o coração do profeta, porque ele sabia que a redenção estava sendo anunciada, mas poucos tinham olhos para enxergar. Existe algo doloroso nisso. Nem todos querem reconhecer o próprio pecado. Nem todos desejam o altar. Nem todos estão dispostos a permitir que a santidade revele aquilo que precisa ser tratado. E sem essa etapa, o servo sofredor perde o sentido, porque só valoriza a salvação quem entende a necessidade dela. Isaías começou a compreender que sua missão não era convencer pela força, mas proclamar com fidelidade. Alguns rejeitariam, outros, em silêncio, seriam tocados. Sempre haveria um remanescente, e talvez essa seja uma das maiores lições desse momento da história. O chamado não é medido pela quantidade de aplausos, mas pela fidelidade à mensagem. O homem que um dia se sentiu perdido, agora estava sustentado por uma convicção inabalável. Ele sabia que a palavra de Deus não voltaria vazia. Sabia que, mesmo que sua geração não entendesse plenamente o que estava sendo escrito, ecoaria no futuro. Ele estava escrevendo algo que ultrapassava seu tempo. E aqui, a narrativa começa a sair do passado e atravessar a linha do tempo, porque séculos depois, alguém abriria um pergaminho e leria exatamente as palavras que Isaías escreveu. Alguém pisaria em uma sinagoga e declararia cumprimento. Alguém viveria exatamente as cenas que Isaías viu em visão. O dia em que Isaías percebeu que era pecador foi também o dia em que começou a registrar o maior plano de redenção da história. Mas ainda há algo que precisa ser confrontado, porque se Isaías foi transformado após reconhecer sua incondição, o que acontece quando alguém escuta essa história e permanece indiferente? A pergunta agora não é mais sobre Isaías, é sobre nós. Porque há dois tipos de pessoas diante da santidade de Deus. As que, como Isaías, dizem, ai de mim, e as que fingem que nada foi revelado. Isaías poderia ter ignorado a consciência que surgiu naquele templo. Poderia ter saído dali tentando racionalizar a experiência. Poderia ter dito que foi apenas emoção intensa. Mas ele não fez isso. Ele deixou a revelação produzir transformação. E aqui está o ponto mais delicado da narrativa. Reconhecer o pecado é desconfortável. Permitir que Deus toque áreas sensíveis dói. Aceitar que não somos tão justos quanto imaginávamos exige humildade. Mas ignorar isso é ainda mais perigoso, porque a indiferença espiritual endurece o coração. Isaías viu isso acontecer com seu próprio povo. Ele pregava, advertia, anunciava a esperança, revelava o plano do servo, e ainda assim muitos continuavam vivendo como se nada estivesse acontecendo. Eles ouviam palavras sobre santidade, mas não se quebrantavam, ouvindo profecias sobre redenção,
mas não se arrependiam. Sabiam que algo grandioso estava sendo anunciado, mas preferiam manter o controle da própria vida. Esse é um dos aspectos mais trágicos da história bíblica. A proximidade da verdade não garante transformação. Quantas pessoas estavam perto de Isaías enquanto ele falava? Quantas ouviram sobre Emanuel? Quantas escutaram sobre o servo sofredor? E ainda assim continuaram indiferentes. A santidade não é apenas um conceito teológico. Ela é uma experiência que exige resposta. O dia em que Isaías percebeu que era pecador mudou sua trajetória porque ele respondeu corretamente à revelação. Ele não se defendeu, não se justificou, não culpou o contexto. Ele disse, ai de mim, e se rendeu. Mas o povo, em sua maioria, não fez o mesmo. E aqui, a narrativa deixa de ser apenas histórica e se torna confrontadora. Porque é possível admirar a mensagem, gostar da profundidade espiritual, sentir emoção e ainda assim não permitir que a revelação produza mudança real. Isaías entendeu que o chamado não era apenas anunciar juízo ou redenção. Era chamar o povo ao arrependimento genuíno. Era convidar cada coração a reconhecer sua própria condição. E talvez esse seja o momento mais decisivo da história, porque se o servo realmente viria para carregar pecados, isso significa que o pecado é real. Se haveria sofrimento substitutivo, é porque havia culpa a ser removida. Se haveria ressurreição, é porque a morte tinha poder a ser vencido. Nada disso é superficial. Isaías começou a perceber que o maior perigo não era o exército inimigo às portas de Jerusalém. Era o coração endurecido dentro dos muros. E isso ainda ecoa hoje. O maior perigo espiritual não é a oposição externa, é a resistência interna. É ouvir a verdade repetidas vezes e nunca permitir que ela desça do intelecto para o coração. Isaías sabia que nem todos responderiam, mas ele também sabia que sempre existiria alguém que em silêncio ouviria e permitiria que a palavra penetrasse. Porque toda revelação exige decisão. E aqui a história chega a um ponto de tensão profunda. O que acontece quando alguém finalmente entende que precisa de redenção? O que acontece quando a consciência desperta, quando o coração se rende, quando o altar não é apenas um símbolo distante, mas uma realidade pessoal? O dia em que Isaías percebeu que era pecador mudou tudo para ele. Mas a transformação não termina na consciência. Ela se expande em missão, propósito e impacto. E é exatamente isso que começa a se desenhar agora. Depois daquele dia no templo, Isaías nunca mais foi o mesmo. Mas a mudança não foi apenas interna, foi visível. O homem que saiu daquele encontro não carregava mais apenas consciência de pecado, carregava convicção de propósito. E isso é fundamental entender. O reconhecimento do pecado não é o ponto final da jornada espiritual, é o início de uma vida alinhada. Isaías não ficou preso ao ai de mim. Ele passou pelo altar, foi purificado, respondeu ao chamado e começou a viver de forma coerente com aquilo que experimentou. Transformação verdadeira produz frutos visíveis. Isaías agora falava com autoridade diferente. Não porque era perfeito, mas porque havia sido perdoado. Não porque era superior ao povo, mas porque havia passado pelo mesmo confronto que agora anunciava. Ele não pregava como alguém distante do problema. Ele pregava como alguém que conhecia a própria fragilidade. Isso gera algo poderoso, autenticidade espiritual. Há uma diferença entre alguém que fala sobre santidade por teoria e alguém que foi quebrado por ela. Há uma diferença entre quem repete palavras religiosas e quem já sentiu o fogo do altar tocar a própria vida. Isaías não era mais apenas sacerdote, era testemunha.
E talvez aqui esteja um ponto essencial para quem está ouvindo agora. Ninguém pode cumprir um chamado genuíno sem antes passar por transformação pessoal. O ministério não substitui o arrependimento. O dom não substitui o caráter. O talento não substitui o altar. Isaías entendeu que sua missão não era provar que estava certo. Era ser fiel ao que viu, mesmo que fosse rejeitado, mesmo que fosse incompreendido. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo nesse ponto da narrativa, porque o dia em que Isaías percebeu que era pecador não apenas mudou sua visão sobre si mesmo, mudou sua visão sobre Deus. Ele não via mais Deus apenas como juiz distante ou autoridade suprema. Ele via Deus como santo, sim, mas também como redentor. O trono alto e sublime agora estava conectado ao altar de purificação. A santidade estava conectada à graça. Isso produz maturidade espiritual. Isaías não pregava movido por medo. Pregava movido por convicção. Ele sabia que o mesmo Deus que revela o pecado é o Deus que providencia a solução. E isso impede que a mensagem se torne pesada demais. Porque sempre há esperança entre as linhas. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que a decisão final não estava em suas mãos. Ele não podia forçar ninguém a se quebrantar. Não podia obrigar ninguém a reconhecer a necessidade do servo. A responsabilidade dele era anunciar. E aqui a narrativa começa a se aproximar do clímax, porque tudo que Isaías viveu, a consciência do pecado, o fogo, o chamado, as visões do Emanuel, o sofrimento do servo, a vitória após a morte, converge para uma verdade central. Deus tem um plano maior do que a nossa compreensão imediata. O homem que se sentiu perdido no templo estava participando do maior projeto da história da humanidade. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se Isaías precisou reconhecer seu pecado para enxergar o plano de Deus, será que muitos deixam de compreender a redenção porque nunca passaram por esse momento de "ai de mim"? Talvez o problema nunca tenha sido falta de informação. Talvez seja falta de rendição. Isaías foi transformado porque respondeu, porque permitiu, porque não resistiu à revelação. E agora a história está prestes a sair definitivamente do passado e confrontar o presente. Porque o mesmo Deus que perguntou, "Quem enviarei?", ainda faz perguntas. E a mesma santidade que revelou o coração de Isaías ainda ilumina consciências. Mas existe um último ponto que precisa ser compreendido antes de encerrarmos essa jornada. Existe algo que precisamos entender antes de encerrar essa jornada. O dia em que Isaías percebeu que era pecador não foi um momento de vergonha eterna. Foi o início de um propósito eterno. O "ai de mim" não foi derrota, foi o portal para a transformação. A consciência do pecado não o afastou de Deus, o aproximou. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora, porque ninguém escuta uma história como essa por acaso. Se você chegou até aqui, se permaneceu até o fim, se em algum momento sentiu algo apertar no peito, se lembrou de áreas que precisam ser alinhadas, se percebeu que existe algo dentro de você que ainda precisa do altar. Isso não é coincidência. Isaías viu a santidade, reconheceu sua condição, foi purificado, aceitou o chamado e começou a viver de forma diferente. A pergunta agora não é mais sobre ele, é sobre você. Você está disposto a dizer "ai de mim" quando Deus revela algo? Está disposto a permitir que o fogo trate aquilo que precisa ser tratado? Está disposto a viver não apenas uma fé emocional, mas uma fé transformadora? Porque a santidade de Deus continua sendo real. O altar continua disponível. O chamado continua ecoando. E se essa mensagem falou com você, eu quero te pedir algo muito específico. Comente aqui embaixo. Eis-me aqui. Escreva exatamente isso. Eis-me aqui.
Se em algum momento deste vídeo você sentiu que Deus estava falando com você, se algo dentro de você foi despertado, declare nos comentários. Essa não é apenas uma interação, é um posicionamento, é uma resposta pública a uma verdade espiritual. E se você sentiu que esse conteúdo trouxe profundidade, revelação, despertou sua fé ou te confrontou de maneira saudável, deixe o seu like agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam viver esse momento de transformação. E principalmente, se você chegou até aqui, se ficou até o final, isso significa que você está buscando algo além do superficial. Então se inscreva no canal agora, porque aqui nós não falamos apenas de histórias bíblicas, falamos de transformação espiritual real, fé madura, santidade, propósito e redenção. E na sua tela agora está aparecendo o próximo vídeo. Ele continua exatamente essa linha de revelação. Se hoje você entendeu o dia em que Isaías percebeu que era pecador, no próximo vídeo você vai entender como essa consciência pode gerar um nível ainda mais profundo de intimidade e coragem espiritual. Clique agora e continue essa jornada, porque o mesmo Deus que falou com Isaías ainda fala. E talvez hoje tenha sido o seu dia de perceber que tudo pode mudar.